Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparece o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Isto é lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Coisas e fatos maus não são existências verdadeiras. São inexistentes e apenas parecem existir. São como as imagens cinematográficas. Mesmo que a personagem de um filme pareça morta, o ator continua vivo e sadio. De modo análogo, por mais que você pareça doentio e por mais que este mundo pareça imperfeito, essas imperfeições não existem de verdade e você continua sadio e vigoroso no mundo perfeito e harmonioso. Não se deve pensar que os pensamentos negativos possuam força para criar coisas negativas. Eles apenas mostram a miragem de coisas negativas. A isso se refere a Sutra do Lótus com as seguintes palavras: mesmo quando chega o fim do ciclo e a humanidade parece destruída pelo fogo, a minha terra permanece tranquila. A minha terra pura não está destruída, mas a multidão pensa que ela está queimada e repleta de terrores e sofrimentos. Embora se assista à cena trágica do mundo sendo destruído pelo fogo, isso é inexistente, é mera miragem. Somente o mundo sereno da imagem verdadeira existe verdadeiramente. Os bons pensamentos possuem força ativa porque estão enraizados no mundo da imagem verdadeira, mas os pensamentos maus não possuem força ativa para criar coisas más. Ou melhor, os próprios maus pensamentos são o nada, não são existências verdadeiras. É óbvio que os maus pensamentos, não sendo reais, são incapazes de criar males reais. Quando sonhamos com acontecimentos maus, ao despertarmos percebemos que não existem tais acontecimentos, e tampouco a mente que sonhava. Da mesma forma, quando despertamos para a verdade, percebemos que não existem pensamentos maus, nem coisas produzidas por maus pensamentos. Neste momento, compreendi que maus pensamentos e coisas más não passam de sonho, de fenômenos ilusórios. Por isso, minha mente está em paz e em harmonia, e vivo absolutamente tranquilo. Agradeço profundamente a Deus que me fez conhecer esta verdade. Muito obrigado. Olá, muito obrigada. Sejam todos bem-vindos à minha casa, né? Hoje vamos conversar um pouco sobre a temática A Educação e as Mídias. Sou Dalvaneide Araújo, preletora da Aceite Onoê da Regional Pernambuco-Recife e sou educadora, né? Também atuo na área de educação como professora e também como pesquisadora. Então hoje essa temática, a educação e as mídias, ela vem bem a calhar nesse momento que nós estamos vivenciando, né? A pandemia chegou, aí todo mundo teve que ficar em casa confinado e a única comunicação que a gente tinha para além das nossas casas eram as mídias sociais. São as mídias sociais, né? E quem é da área de educação ainda teve que começar a dar aula remotamente. Mesmo sem saber muito, sem saber nada da área de educação à distância, né? Muito sem saber manusear as novas tecnologias e tivemos que fazer isso. Parabéns, né? Realmente foi desafio superado, porque hoje a gente vê
que já consegue trabalhar dessa forma. Muitas escolas já conseguiram aí o sucesso, né? E alguns professores conseguiram vencer suas limitações. Como todo bom filho de Deus, né? Nós que conhecemos a Setinô, e você que está conhecendo agora, saiba disso também, né? Que todos nós somos filhos de Deus e conseguimos avançar, né? As nossas limitações, porque nossas obras não somos nós quem realizamos, é Deus através de nós, né? E durante essa pandemia, como eu sou pesquisadora da área de educação emocional, eu cheguei inclusive a escrever um texto, né, um artigo para um e-book, trazendo um pouco do que o mestre Masaharu Taniguchi traz para a gente, fala para a gente, da gente aprender com a natureza, né? Num momento, no inverno, onde todas as folhas caem, aquela árvore parece que está feia, horrorosa, na verdade ela está fortalecendo as suas raízes para poder conseguir aparecer linda na primavera. Então, esse momento que nós vivenciamos da pandemia, estamos vivenciando da pandemia, a gente pode encarar isso como esse momento de inverno, né? Que a gente está tendo que fortalecer as nossas raízes para poder aparecer lindo, né? Nossa vida linda e maravilhosa na primavera. Só que o que é que acontece? A quantidade de informação, as redes sociais, né, também nos trouxe uma vida muito tumultuada, porque a gente deixou de ter horário de trabalho. Tiveram pessoas de chegar a trabalhar 16 horas por dia, né? Tive uma professora que trabalha comigo e ela trouxe esse relato para mim. Eu também cheguei a trabalhar cerca de 16 horas por dia. E aí isso tudo foi causando, né, um certo estresse muito grande. Então a ideia é a gente conversar um pouco hoje sobre isso, né, sobre o equilíbrio. Nós precisamos nos equilibrar para poder equilibrar a nossa família, equilibrar os nossos alunos. É muito na perspectiva do cuidar de si para cuidar do outro. Não adianta a gente reclamar que as redes sociais elas acabam com a gente, né? As redes sociais elas só têm mal. Não, gente, ela está aí, está posta, não vai sair. O ensino vai ser híbrido daqui para frente, durante muito tempo, certamente não se retorna mais ao ensino só presencial. Com certeza, mesmo depois que tudo volte ao normal, ou novo normal, mas o ensino híbrido ele está posto e não vai sair. O que a gente precisa é nos cuidarmos, né? Até para poder cuidar do outro. É muito aquela lógica que quando a gente viaja aí de avião, ou quem nunca viajou já viu algum filme, de que quando a aeronave, a aeromoça fala, quando a aeronave está subindo, né, está decolando, a aeromoça vai dando as instruções e tem uma hora que ela diz assim, né? Em caso de despressurização, máscaras cairão à sua frente, né? Então, se você está com alguém que dependa de você, primeiro coloque a máscara em você para depois colocar nessa outra pessoa. Isso porque a aeronave, ela rapidamente, quando ela perde o oxigênio, quando acontece a despressurização, fica completamente sem oxigênio. E a pessoa também, rapidamente, ela desmaia. Se eu coloco primeiro a máscara na criança e depois vou colocar em mim, eu posso desmaiar e a criança não conseguir alcançar e colocar a máscara em mim. E do contrário, a gente consegue isso mais rápido, né? Então, é muito essa lógica, tá? Da gente cuidar da gente para poder cuidar do outro. A gente buscar o equilíbrio para depois conseguir orientar e levar esse equilíbrio para outra pessoa. Mas aí fica até com esse conceito do cuidado, né? Eu gosto muito de trazer isso sempre que eu estou trazendo alguma questão subjetiva, eu gosto muito de fazer essa pergunta, né? Você cuida de você mesmo, né? Nesse momento de pandemia, você está cuidando de você mesmo, né? É uma das dicas que a gente dá, assim, não sou eu, né? O próprio mestre Masaharu Taniguchi, quando ele fala da questão da natureza, é a gente entender que todo dia amanhece e anoitece. Então, que a nossa vida também é assim. Criar rotinas da nossa vida durante esse período de aula remota, esse período de pandemia, é fundamental para o nosso equilíbrio emocional, né? Para a gente conseguir estar bem. E aí a meditação Shinzokan é outro caminho que é fundamental para a gente conseguir encontrar esse equilíbrio. Eu trago aqui, né, o livro Explicação Detalhada sobre Meditação Shinzokan, que aqui você tem vários tipos de meditação que nos ajudam a encontrar esse equilíbrio, né?
Mas isso tudo, né, nessa perspectiva da gente encontrar esse equilíbrio nas mídias sociais, né, a gente ter esse equilíbrio, eu costumo dizer que é o equilíbrio da vida e na vida, seja ela presencial, seja ela virtual, né? A gente precisa encontrar, e isso está ligado ao nosso autoconhecimento. A Seitianoye, na verdade, todas as práticas que ela traz nessa perspectiva do autoconhecimento. O Conhece-te a ti mesmo está aí há muito tempo, né? Desde os primórdios. E a gente se conhecer é a gente saber exatamente, ter consciência, ter expansão da nossa consciência do que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo e para que eu estou fazendo, né? Muitas vezes a pessoa, quando não busca esse autoconhecimento, ela não consegue ter esse equilíbrio da vida e na vida, né? Virtual e presencial. Ela utiliza as redes sociais para postar coisas de uma pessoa que nem é ela, né? É uma persona que ela cria, né? E aquela persona lá é do jeito que ela pensa que deve ser, né? Aquela família linda lá, né? A gente diz que é propaganda de margarina e sem nenhum problema e tudo lindo e maravilhoso, porque eu acho que é assim que tem que ser. Mas quando eu saio das redes sociais, muitas vezes eu nem consigo estar comigo mesmo, né? Então isso a gente precisa buscar o autoconhecimento para conseguir encontrar esse equilíbrio. E por outro lado, é o que a gente vivencia na pandemia, que é essa enxurrada de informação e que faz com que a gente se desequilibre a questão de tempo, né? Tempo de vida e tempo de trabalho e qualidade de vida, né? Então a gente precisa ter uma vida equilibrada. Mas o que é uma vida equilibrada? Uma vida equilibrada é uma vida com mais consciência. É ter consciência de tudo o que eu estou fazendo. Olha, chegou um ponto de que muitas pessoas, né, trouxe para mim um relato, muitas amigas, de que estava aí na pandemia no começo, o primeiro mês parecia que estava de férias, né? Não estava. Professor em casa é a coisa mais difícil, né? E não só é professor, qualquer profissão. Você está lá no tumulto da vida e aí ter que ficar em casa parecia que estava de férias. E aí muita gente ficava lá o tempo inteiro, né? Querendo saber notícia e haja notícia. E começou também a fazer muitas compras, né? Essa história de que a economia parou, isso é uma verdade relativa, porque a economia dos meios virtuais ela aumentou e muito, porque as pessoas começaram a comprar as coisas no mundo virtual, né? E aí comprava muitas vezes sem nem sequer saber se precisava ou não, né? Mas por quê? Você está só, né? Você está muito sem ter o que fazer, lhe leva, é induzido à compra, né? E fica a dica, o pessoal da Superintendência dos Educadores já deu essa dica em outros momentos, mas eu repito aqui, de assistir um documentário na Netflix que se chama O Dilema das Redes. E aí você vai entender que tudo que está no mundo virtual, ele existe exatamente para nos estimular a isso, a fazer compras, a estar mais conectado. Então, começaram a fazer compras de maneira inconsciente, coisas que nem precisava, mas porque estava lá em promoção, né? E depois a gente, quando ri contando isso, né? Mas isso é uma coisa que a gente tem que começar a parar e pensar, né? Então, uma dica também fica, eu sou casada, né? Tenho 5 filhos, e quando os meus filhos eram menores, o meu esposo, que também é preletor da Seitianoye, ele sempre dizia assim, quando alguém queria comprar alguma coisa, ele fazia uma perguntinha, né? É desejo ou necessidade, né? Então é muito por aí. Quando a gente pensa em fazer compras nas mídias, é saber um pouco, né? Desejo ou necessidade. E se é desejo, por que está esse desejo? Né? A gente entender que às vezes esse desejo é para alimentar essa persona que eu posso ter criado, que está lá posta nas mídias, né? Então, a busca desse autoconhecimento, né? E a gente saber que o menos sempre é mais, né? O menos informação, muitas vezes, é mais qualidade de vida. O menos tempo na internet é mais tempo que eu tenho para poder estar com meus filhos, né? O menos informação em detalhes sobre pode ser mais tempo para poder ter uma qualidade de vida melhor, né? Então, pensar sempre nisso, né? Bom, quando a gente vai na maneira mais técnica, né, com essa questão da educação e as mídias, do equilíbrio, a gente tem aí
um nomezinho que em inglês é Wellbeing, que é Digital Wellbeing, que é o bem-estar digital, né? Esse bem-estar digital é um movimento, uma onda que está se crescendo cada vez mais para a gente entender que o mundo digital ele veio para nos atender, ele veio para nos suprir, para que a gente possa utilizar ele de maneira boa e não que a gente seja dominado por ele, mas que a gente possa usar ele como um recurso, né? Como um meio, como um instrumento e não como um fim, né? E aí, esse bem-estar digital, ele é uma ferramenta que ele já tem quando você compra seu celular Android, né? Também ele tem nos Apple da vida, mas no Android é certeza que você encontrar ele como uma ferramenta, porque ele é uma ferramenta do Google. Quando você instala o Google, ele já baixa essa ferramenta lá. Tá aí, né, mostrando para vocês o símbolozinho da ferramenta. E essa ferramenta, ela ajuda a gente a controlar o tempo que você gasta em cada aplicativo no seu celular, além de quantas notificações você recebe e como você pode diminuir o uso do smartphone antes de dormir. É bem interessante e está uma onda, né, muito grande quando vocês assistirem lá o documentário, né, se vocês já assistiram também já sabem que quem criou essa ferramenta foi a própria pessoa, né, do Google que identificou que a avalanche das redes sociais estava prejudicando a vida das pessoas. Então ele cria um instrumento, uma ferramenta para controlar o próprio sistema que ele havia criado. Então procure aí no seu celular, começa a ver, isso é uma busca de autoconhecimento, tá? É saber quanto tempo eu estou usando minhas redes sociais e quais são as redes sociais que eu estou conectada há mais tempo. Isso é o autoconhecimento. Porque, como eu disse, muitas vezes a gente está buscando fora, porque não está buscando dentro da gente. Eu estou querendo mostrar ser uma pessoa que, na verdade, eu nem sei que sou. Então, quando eu estou tão preocupada com as redes sociais, eu posso estar esquecendo de estar preocupada comigo mesmo. Então, fica a dica, né, esse bem-estar digital, de vocês procurarem aí e procurar se identificar, né, ver quanto tempo está aí nas redes sociais. E aí, nessa história do autoconhecimento, vai um convite, né? Um convite da gente começar a buscar estratégias para ter esse encontro com a gente mesmo, para buscar esse autoconhecimento, né? Hoje tem dois grandes movimentos, que é o movimento do FOMO e o do JOMO. O que é que isso quer dizer, né? O FOMO e o JOMO. Será que eu sou FOMO ou será que eu sou JOMO, né? Será que é uma comida chinesa, japonesa, né? O que é isso? Vamos ver um pouco. O que é FOMO? FOMO, na verdade, são as iniciais da palavra em inglês, que quer dizer medo de ficar por fora, né? A tradução de maneira livre é isso, medo de ficar por fora. E ela traz uma ansiedade muito grande para a pessoa, quando a pessoa acha que está perdendo momentos excitantes em outros lugares, né? Eu confesso a vocês que eu passei um bom tempo sendo atacada pelo FOMO. Eu tinha essa fobia, né? Esse medo de ficar fora das informações, porque eu achava que eu tinha que estar o tempo inteiro muito bem informada. Então eu estava o tempo inteiro buscando informações para isso, né? E depois de um tempo isso foi me acalmando, né? E eu fui deixando. Chegando ao ponto até de alguns colegas, amigos ou família, quando vim com alguma notícia, dizer, isso está acontecendo? Aí tá sim, você não se mantém atualizada, né? E aí você fica, ai meu Deus, eu tenho mesmo que me manter atualizada? Então a gente também vai dar algumas dicas de como conseguir se manter atualizada sem necessariamente estar sofrendo ou estar ligado, conectado 24 horas por dia. Então FOMO é isso, é essa fobia. E tem alguns testes que você pode encontrar na internet para saber, né, como é que está, como é que você está, se você tem essa fobia ou não. É quando a gente está assim, tá no lugar e está assim, ah meu Deus, bem que podia estar no seu, tá olhando uma página da internet e tá pensando em como é que tá fulano. Aí eu vou olhar a página de fulano, eu tenho que ir no Instagram de ciclano, eu tenho que seguir Beltrano para saber o que é que ele está fazendo, né? Então tá aqui, mas está o tempo inteiro fora daqui, pensando em algo. Às vezes até isso não pode nem ser ligado apenas às mídias sociais, né? Às vezes é aquela pessoa que quer fazer tudo ao mesmo tempo.
Um grupo de amigos marcou, sei lá, um chopp, marcou uma reunião, marcou uma cerveja, e você está aqui, mas está agoniada, eu queria estar lá, mas eu não bebo, eu estou cansada. Então, isso é o FOMO, é essa fobia que tem do medo de ficar de fora, porque acha que ficar de fora é estar excluída, né? Isso está ligado ao quê? À autoaceitação. Isso está ligado à questão da gente se sentir inferiorizada, né? Então, acha que precisa atender às necessidades do outro. No livro dos jovens, o mestre traz para a gente que a gente tem que ter cuidado, porque nós somos um camaleão e podemos tomar a cor do ambiente. E também ele diz que no prefácio, tá? No prefácio do livro dos jovens, que a gente deve ouvir aquela voz interior. Não tem que estar apegado ao que está fora, a sociedade que está batendo palma, porque essas mesmas mãos que hoje batem palma, amanhã pode não mais bater, né? Ao mesmo que hoje lhe elogia, amanhã pode criticar. Então é buscar essa autoconfiança, né? Aí já é o primeiro caminho da gente eliminar, né, esse FOMO, né, essa fobia. Então primeiro é identificar se tem e depois buscar as estratégias, que ainda hoje a gente vai ter algumas dicas aí. Ok, mas e o que é JOMO? JOMO é também as iniciais em inglês que diz felicidade em ficar de fora. É a gente conseguir sentir feliz em estar de fora do que a sociedade traz aí pra gente, né? Que diz que tem que ser. Muitas vezes a gente acha que para ter sucesso é preciso ter um carro, todo ano trocar de carro, ter um carro cada vez melhor, cada vez mais caro, porque a sociedade diz isso. Aí quando eu não tenho, aí eu entro no FOMO, né? Que é nessa fobia. Eu não faço parte desse grupo social. E aí é a gente entender e partir para o JOMO e ser feliz, porque eu não preciso de um carro assim, né? O carro que eu tenho está muito bom, está excelente, dá para atender muito bem. Agora não, se o carro não dá para atender tão bem e realmente precisa se trocar, aí é ter a convicção de que é filho de Deus e trocar para um carro melhor, porque como filho de Deus a gente tem um carro melhor. Veja, não é porque a sociedade disse que eu tenho que ter, né? Não é porque os meios econômicos disse que para você ter sucesso você tem que ter aquilo. Não, é quando você tem a necessidade, né, de ter um carro melhor e aí você deseja esse carro melhor a partir dessa necessidade, né? Então, o JOMO é a felicidade por estar de fora e o FOMO é essa fobia por achar que está de fora, né? Mas, afinal de contas, o que é o bem-estar digital, né? A gente fala aí, educação e as mídias, a educação muito envolvida com as mídias, com o mundo digital, todo mundo aí no remoto, aí vem aqui e diz, tem que ter o bem-estar digital, mas o que é o bem-estar digital? Né? Afinal de contas, o que é isso, né? Tem uma estudiosa do tema, né, a Juliana Didier, que ela diz o seguinte, bem-estar digital pode ser definido como a capacidade e habilidades que um indivíduo precisa desenvolver para usar de forma saudável as tecnologias digitais. As tecnologias digitais existem graças a Deus. Graças às tecnologias digitais, eu aqui de Olinda, da minha casa, estou falando com você aí, que eu não sei nem de onde você está. Graças às tecnologias digitais, essa semana nós tivemos uma reunião, né, aqui na Seichonoye, onde veio o preletor, virtualmente, né? Um preletor da sede internacional e a gente tinha aí pessoas do nosso estado, porque era a reunião de liderança de vários lugares do estado. Não é interessante isso? Tinha inclusive um dirigente nosso que estava de viagem e que conseguiu de onde está assistir à reunião. Então a tecnologia ela é maravilhosa. O problema é como eu faço uso dessa tecnologia. Eu gosto muito de usar a analogia da faca, né? Aí, às vezes, diz assim, fulano morreu e foi com uma facada. A culpa é da faca? Claro que não, né? É do mau uso dela. A mesma coisa é a tecnologia. A tecnologia ela não é culpada, é o mau uso dela, né? É esse mal-estar digital que às vezes nos deixa angustiado. Então, como a gente utilizar de forma saudável? E assim, por que é que se diz assim, né? Ter capacidades e habilidades
para poder conseguir usar de forma saudável? Existe uma organização inglesa chamada, eu vou dizer as iniciais APT, que é a Academia Prática de Tecnologia, que ela traz 6 elementos que definem as capacidades digitais. É a gente saber, né, veja, o que é o bem-estar digital, é eu saber como as capacidades, ter bem definidas as capacidades e habilidades para desenvolver, fazer uso das tecnologias de forma saudável. Aí, essa organização, ela diz para a gente, né, quais são os elementos que definem as capacidades digitais. Primeiro, ponderar os impactos individuais na saúde, segurança, relacionamentos e equilíbrio na vida pessoal e profissional em contexto digital. Começar a pensar, eu uso a tecnologia, né? Qual é o impacto que a tecnologia tem na minha vida, na minha saúde, na minha segurança, né? Nos meus relacionamentos e equilíbrio com a minha vida pessoal e profissional. Qual é? Eu estou usando de que forma? O segundo elemento que ele traz é o seguinte, é utilizarmos as ferramentas digitais a fim de atingir objetivos pessoais e participar de atividades sociais e comunitárias. É para isso que ela existe. Eu tenho as ferramentas digitais para atingir alguns objetivos pessoais. Eu quero divulgar, por exemplo, essa palestra, eu quero divulgar uma live, né? Então eu vou lá e faço uso das ferramentas, né? Terceiro elemento que define essa capacidade, se eu tenho ou não a capacidade digital, é agir de forma segura e responsável em ambientes digitais. Se eu não consigo, se em ambientes digitais eu estou xingando o outro, porque o outro torce pelo time que não o meu, porque o outro vota num partido que não o meu, então é sinal de que eu não tenho a capacidade digital, eu não tenho a habilidade de utilizar essas ferramentas digitais, né? Então, tem que ser de forma segura e responsável nos ambientes digitais. Quarto elemento que ele traz para a gente é negociar e resolver conflitos. O ambiente digital não é para criar conflitos, não é para criar fake news, não é para criar mentiras, é para poder negociar e resolver conflitos. Quinto elemento, gerenciar o fluxo de trabalho digital, o excesso de informação e a distração. Será que eu tenho essa competência, essa habilidade? É isso que a gente está tratando aqui. Como é que eu gerencio esse fluxo de trabalho digital? Como é que eu gerencio esse excesso de informação e de distração? Eu me deixo controlar pelas mídias, pelo mundo digital, pelas tecnologias, ou sou eu que estou aí no comando, né? E a sexto e último elemento que ele diz é agir com cuidado e atenção pelo ser humano e meio ambiente, quando utilizando ferramentas digitais, ponderando os impactos sociais. O professor Masanobu Taniguchi, né, numa palestra que ele deu lá no escritório da Floresta, que foi difundido para todos os preletores e divulgadores no ano de 1999, no curso que nós fizemos, ele trazia a questão do impacto social e ambiental quando se começou a utilizar os drones para fazer entregas de mercadoria, né? Isso pode parecer, que coisa boa, é mais rápido, mas isso é demissão de muitas pessoas, isso mexe com a questão ambiental, né? Então a gente tem que saber, né? Os drones, eles são maravilhosos, mas para que eles estão sendo utilizados, né? Então, perceber se estamos utilizando as ferramentas digitais, propoderando, né, considerando esses impactos ambientais e sociais, né? Enfim, nós precisamos assumir o controle, o comando, né, das redes sociais e não deixar que ela assuma, que ela nos controle, né? E aí, como eu disse, vai algumas dicas, né, da gente conseguir ter esse controle, esse equilíbrio com as mídias sociais, com a rede, com o mundo tecnológico, né? Enfim, primeiro, né, a dica master é o seguinte: conectar consigo e conectar com o outro, né? Quando eu consigo me conectar comigo mesmo e eu conectar com o outro, eu consigo sim fazer bom uso das ferramentas tecnológicas, né? E como é que a gente consegue isso? Conectar consigo.
Primeiro, meditação. Mais uma vez, o livro Meditação, explicação detalhada sobre a meditação Shinzokan. Tem várias formas de meditar. Inclusive tem uma meditação aqui bem curtinha de 5 minutos. Né? A meditação. O fundamental da meditação é a coluna reta, né? O ideal é que você feche os olhos para poder não se distrair, né? E a respiração. Ter consciência da respiração. Quando eu faço isso, aparentemente parece uma coisa tão simples, né? Uma coisa tão simples. Você está lá de coluna sentado, né? No nosso caso na ponta da cadeira, coluna reta, né? E tendo a consciência da respiração. E aí fazendo as palavras, mentalizando as palavras que a gente aprende aí na meditação. Parece uma coisa simples, mas na verdade a gente está nos conectando com o nosso eu supremo, o eu filho de Deus. E isso nos traz um equilíbrio enorme para a vida. Né? E a respiração correta oxigena o nosso cérebro, faz bem para a nossa saúde. A meditação, ela expande a nossa consciência. Eu passo a ter a consciência de tudo que está acontecendo no meu corpo e que está acontecendo ao meu redor. Né? E aí fica mais fácil para mim eu fazer escolhas conscientes. Né? Eu começo a fazer as escolhas conscientes da minha vida. E aí agora vai algumas dicas práticas. Primeiro, dê um offload. O que é isso? Deixe de seguir aquelas pessoas que estão te trazendo algumas informações que não te deixam bem. No momento em que eu estou meditando, que eu tenho esse autoconhecimento, né, que eu estou tendo me conectando comigo mesmo, eu começo a perceber algumas coisas que não são bem, algumas palavras que não são positivas, às vezes é uma brincadeira de mau gosto, e eu estou seguindo aquela pessoa, mas ela está o tempo inteiro tirando algumas brincadeiras que não são legais. Por outras vezes algum excesso de informação, né, que aquela pessoa traz, ela está trazendo de maneira muito eufórica. Eu até que concordo com o que ela está dizendo, mas a maneira como ela está dizendo aquilo, deixe de seguir, né? Faça um offload, deixe de seguir essas pessoas, tá? E aí você vai começar a ver como você vai ter qualidade de vida. Tudo que eu estou dizendo aqui para vocês, eu já fiz, tá? Recebi essas dicas e por isso que eu estou trazendo aqui para vocês. Que foi dessa pesquisadora, como eu disse a vocês, a Juliana Didier. Ela, inclusive, tem um e-book e tem no Instagram, você pode seguir ela com Digital Equilíbrio. E aí, outra questão muito interessante é você determinar os horários. Determine os horários. Que horário você vai entrar nas redes sociais? Determine os horários. Porque às vezes as pessoas estão tão conectadas que ela vai dormir e ainda está com o celular lá, vendo as mensagens, a mensagem do WhatsApp, acorda, já pega o celular. E preste atenção, que às vezes a gente está fazendo isso porque a gente está se sentindo só. Né? A nossa solidão nos leva para as redes, porque parece que nas redes ali tem uma multidão, né? Então nos leva para a rede. E essa solidão, eu consigo eliminá-la quando eu pratico a meditação, quando eu consigo me conectar comigo mesmo. Eu consigo ver que eu sou filho de Deus e que eu sou o suficiente, eu me preencho, porque Deus está dentro de mim e Ele consegue me preencher. Então determine os horários, né? Tenha horário para poder conseguir entrar lá nas redes e ver. Outra dica, escolha suas fontes de informação. Precisa você saber informação de todos os lugares. Ah, porque eu tenho que estar bem informado. Não. Isso às vezes nos leva a estar mal informado. Porque a gente vê uma chamada ali, né, nas redes sociais, isso aqui é importante. Aí vai seguir aquilo ou vai assistir aquilo. Já prestou atenção que aí você faz uma pesquisa de um assunto que você acha importante, aí você começa a receber várias mensagens sobre esse assunto. Isso se chama algoritmo. Né? Que as próprias redes, né, o próprio Google, ele tem um algoritmo que ele vai lhe alimentando daquilo que ele acha que você quer saber. Então você só precisa fazer pesquisa uma vez e automaticamente ele vai estar mandando várias informações para você sobre aquele assunto. Né? E assim, se você colocar lá qual é a região que você está, aí você pesquisa assim, eu queria saber como é que se faz uma panqueca sem glúten. Né? Aí
você coloca lá, para poder uma receita de panqueca sem glúten, ou onde vende panqueca sem glúten. Ele vê onde você está e começa a ver quem vende isso na sua região e pode ter certeza, a partir daquele dia você vai estar recebendo várias informações de fornecedores de panqueca sem glúten, de restaurante, né, você vai estar recebendo isso pelo Instagram, pelo YouTube, por todos os canais que tiverem. Então, assim, escolha suas fontes de informação. Não precisa você ver todos, senão você vai se desvencilhar da informação correta. Aí você escolhe, assim, você não escolheu quais são os horários? Aí você diz assim, durante a tarde, de 5 às 6 horas da tarde, eu vou ver as mensagens, as reportagens do dia. Então, naquele horário você vai ver todas as reportagens do dia. Pronto. E aí você pega 2 videozinhos curtos e consegue ouvir. Ou você vai no lugar onde tenha aquele site que você sabe que é de confiança, né, que não traz fake news, e você vai lá e vê quais são as informações oficiais. Sempre procure sites oficiais. Teve dúvida? Você pode ir lá e colocar, é fake ou fato? E aí você encontra, né? A quarta dica que a gente pode dar é permita-se espaço e tempo para processar as informações. Não adianta você se empanturrar de informações. Informação não quer dizer conhecimento. Para que a informação vire conhecimento, é preciso que a gente tenha um tempo para processar aquilo. E muitas vezes essa informação, ela é muito, eu não consigo digerir. Então eu preciso de alguém para me ajudar. Aí eu vou procurar alguém para poder me explicar melhor ou para poder me fazer entender aquilo. Então isso também é bom. Teve aquele momento, escolheu quais são os sites, pegou as informações, pense, pare para poder você processar essa informação, refletir sobre ela, criar o seu próprio conceito e não engolir de goela abaixo o conceito que as mídias trouxeram para você. E se você achou complexo, procura, pede ajuda, tá? Outra questão, outra dica, comece a seguir os canais de espiritualidade da Seiichi Onoye. Aí vale a pena você passar o dia inteiro. Dalvaneide, eu não aguento, eu preciso estar o tempo inteiro ouvindo palestras, eu preciso estar o tempo inteiro conectada. Então, se conecte com o bem, né? Tá lá lavando os pratos, assistindo palestras da Seiichi Onoye, tá andando na rua, bota a musiquinha lá, né, as músicas, os hinos sagrados da Seiichi Onoye, aí você vai estar se conectando com a espiritualidade. Esse é o melhor caminho para poder ter essa conexão consigo. Veja, começamos com a meditação e terminamos com a conexão da espiritualidade, né? Conseguir seguindo os canais das redes que traz a espiritualidade da Seiichi Onoye. Quais são os Instagrams? Tem vários Instagrams aí, né, da prosperidade, do educadores, tem Pomba Branca, né? A gente tem vários aí. O YouTuber tem palestras o tempo inteiro, né, aí. Então, siga esses canais, que com certeza você está no bom caminho, né? E assim, para que a gente possa ter esse autoconhecimento, para que a gente possa estar conectado consigo mesmo, né? Viver a maneira Jomo, né? Estar feliz do jeito que eu estou, onde eu estou, é preciso viver plenamente o aqui e agora. É isso que o mestre Masaru Taniguchi nos diz também no livro dos jovens, né? Viva plenamente o aqui e agora, né? E como é que eu consigo fazer isso? Aí vai mais algumas dicas. Crie para você, tente identificar se você já tem. Se não tem, crie para você momentos sagrados. É aquele momento que é sagrado. Pode ser quando acordar, né? Para mim, é melhor quando acordar. Quando acordar, o primeiro contato que eu tenho é com a meditação. É oração de gratidão aos antepassados. Então, até lá, eu não peguei no celular. Não pego no celular, porque aquilo para mim é um momento sagrado. Para você pode ser qualquer outro momento, né? Pode ser no final da tarde, aquele momento que você vai fazer a meditação, né? Tem pessoas, eu também gosto muito de fazer trabalhos manuais, eu resguardo um outro momento que é no final do dia para poder fazer alguns trabalhos manuais, que eu também estou buscando conectar comigo mesmo. Aquilo para mim é um momento sagrado. Posso até estar assistindo alguma coisa, mas eu estou ali praticando a gratidão. Então, isso
procure ver se você já tem. Se não tem, crie. Outra dica, desconectar-se. Né? Tenta passar um tempinho aí com o celular desligado. Né? E melhor, que tal você ficar com o celular no silencioso? O celular no silencioso é interessante porque você só vai olhar de vez em quando, você é quem vai determinar o tempo de olhar e você vai ver o que é importante ou não. Então, mas eu tenho filhos e os filhos estão na escola, que não é o caso agora, né? Só alguns estados aí que já devem ter voltado às aulas. O filho está na escola, então, nesse momento em que eu preciso estar conectado lá fora, eu deixo o celular ligado. Mas nesses outros momentos eu posso deixar ele no silencioso. E aí sou eu que vou determinar a hora que eu vou ver as minhas mensagens e que eu vou atender as minhas ligações. E não do contrário, tá? E não do contrário. Outra questão, as notificações. Faça uma escolha consciente. Quais são as notificações que você quer ter? Olha, essa história de tirar as notificações do celular e do computador, para mim foi um mil, porque eu estava o tempo inteiro aqui, trabalhando no computador, aí vinha uma notificação. Fulano publicou um vídeo de não sei o quê, né? Tem uma mensagem, sempre tinha uma mensagem no Instagram, aí eu me desconcentrava, levava o dobro do tempo que eu precisava para fazer aquela ação, para preparar aquela aula. Quando eu resolvi tirar as notificações, para mim foi o mil, né? Eu consegui ter mais qualidade de vida e ter tempo até a voltar a fazer meus trabalhos manuais, né, no final do dia. Nem que seja 10, 15 minutos, mas tendo aquele momento de ter esse contato consigo mesmo. Então, as notificações, elas são importantes para o seu trabalho, porque você dá aula, é importante. Então, mantenha ela acionada durante o horário do seu trabalho. Chegou no horário do intervalo, você tira as notificações, né? Mas aí você vai ficar de fora? Não. Você determina qual é o horário que você vai escolher para poder ir lá olhar e ver o que é que tem. Se tem mensagem nova, se alguém postou alguma coisa, mas é dentro do horário que você escolheu, né? Outra dica, que é essa, viver o plenamente aqui e agora, é tentar ficar sem celular durante as refeições. Tente ficar, para poder você interagir com o outro. Né? Tenta ficar sem celular na hora que alguém da família está conversando com você, né? O cônjuge e o filho. Tenta. É muito ruim a pessoa está conversando com você e você está ali. Sim, tá, tudo bem, tudo bem. Agora também tem essa, né? Às vezes você está de trabalho e a pessoa vem no horário que não era, né? Porque eu estou em casa, né? Então todo mundo acha que eu tenho tempo para todo mundo, né? Assim que às vezes acontece. Aí você pode dizer, só um momento, porque eu estou aqui trabalhando, né? Já falo com você. Mas na hora de falar, tenta interagir, olhar nos olhos, né? Isso faz um bem muito grande. A ideia de que eu tenho que ter, quando eu estiver passeando, quando eu estou vivendo uma experiência, eu possa vivenciar aquela experiência, sentir aquela experiência, né? Então, ter mais sentimentos na experiência do que foto. Às vezes a pessoa vai para o show e o show todo ela está gravando, está preocupada com a gravação e não viveu aquela experiência daquele show, porque estava preocupada com a gravação. Né? Então, deixou passar aquele tempo. Né? Então, tudo que for fazer, viver a experiência em sua plenitude. Eu não vou tirar foto, vou. Mas o mais importante, o que está no cerne da questão, a prioridade é viver a experiência. Então, é colocar o sentimento acima das fotos, né? Do registro. O registro é importante, mas ele sem sentimento, ele é um registro vazio. Depois eu estou olhando essa foto, não sei nem onde foi, nem como foi, porque eu não registrei ele dentro de mim como sentimento. Né? Essa experiência não ficou registrada dentro de mim. E por último, não menos importante, use as mídias para interações positivas. Marque um café virtual com os amigos, né? Reencontro de família, faça uma festa, né, com os amigos, use de maneira positiva, use para você colocar mensagens positivas aí no seu Instagram, naquele horáriozinho que você determinou, no dia que você vai ver as redes sociais e que você vai fazer as suas postagens, né? Então, faça isso com as questões positivas, tá? Então, lembre, né? Veja que a pandemia, ela veio para que a gente, como uma oportunidade para a gente aprender.
para a gente aprender, inclusive, a usar as ferramentas digitais. Então, viva a pandemia como uma oportunidade de aprender e não como um castigo. Ah, meu Deus, é muito trabalho, as mídias, eu tenho que estar conectado, Não. Você precisa se conectar, mas você lembre, é você que está no controle dessa conexão, né? E não a conexão no seu controle, né? E aí, para a gente ir finalizando, né, com essa questão, lembra, a pandemia, ela veio para nos ensinar a usar as ferramentas tecnológicas e também nos ensinar a ter esse contato comigo mesmo, contato com a minha família, interagir mais com a família, né? Tem sido um momento muito rico para as pessoas se conhecerem melhor, né? Saber o limite das relações, que tem que ter o respeito das relações. Isso não é castigo. De jeito nenhum isso é castigo. A pandemia ela tem um lado que é muito triste, que a gente tem que chorar, assim como Jesus Cristo chorou com a morte de Lázaro. Nós precisamos chorar com a morte dos nossos irmãos que morreram do Covid e outros que morreram não do Covid, mas por conta do Covid, né? Então o número de mortes é muito grande. Mas é a gente conseguir identificar o que está por trás disso tudo que pode me fazer crescer, esse aprendizado. E muitas pessoas elas entraram nessa pandemia de um jeito e elas vão sair de outro. Elas vão aproveitar esse forno, né? Entraram nesse forno e conseguiram aí virar uma outra coisa. Foi aquele creme que entrou no forno e saiu um bolo. Foi aquele milho que entrou no fogo e saiu uma pipoca. Mas outros vão entrar e sair sem ter muita mudança, né? Então, para concluir, eu gostaria de deixar algumas perguntas aqui reflexivas, né? Em que momento do dia você se sente pleno? Em que momento do dia aí, nesse meio da pandemia, nesse trabalho remoto, mas existe um momento que você se sente pleno? Isso é um autoconhecimento. Procura ver. Resgata esse momento, né? A meditação ajuda nisso, né? De encontrar qual é esse momento que você está se sentindo pleno. Uma outra questão também para reflexão, o que é que você está aprendendo com a pandemia? É muito bom a gente ter isso escrito ou um áudio, né? Usa a tecnologia, faz um grupo de você com você mesmo e manda áudio, né, dizendo o que é que eu estou aprendendo com essa pandemia. Todos os dias eu me pergunto, né? Meu Deus, se não fosse a pandemia eu estaria como? Né? E a última pergunta, porém não menos importante, é como será a sua postura diante da vida depois da pandemia? Será a mesma? Qual respeito à vida, respeito aos meus alunos, ao meu trabalho, às próprias mídias sociais? Isso está ligado a essa questão do autoconhecimento. Se eu vou buscando esse autoconhecimento, eu vou cada vez mais entrando no controle dessas mídias sociais e não deixando que ela me controle. Sabe por quê? Isso é uma questão de valores. A gente que conhece a Seiichi Onoye, a gente sabe que os nossos valores, eles estão ligados à vida. Contraí o Covid, eu e meu esposo, né, nós contraímos o Covid-19, contraímos o Covid, fomos contaminados cuidando do meu pai partiu para o mundo espiritual, né? Ele tinha vários problemas de saúde, mas foi por conta do Covid que ele partiu para o mundo espiritual. E isso a gente ficava o tempo inteiro assim, né? Se perguntando, que aprendizado a gente está tendo com isso, né? O que é que a gente pode tirar de aprendizado com isso? Meu esposo, ele teve, a tomografia deu lá, né, cerca de 75% do pulmão contaminado, ele foi se hospitalizar, se esperava que ele ficasse no mínimo 10 dias pelo estado em que ele estava e ele conseguiu sair, né, com menos de 24 horas. Ele passou a noite inteira apenas fazendo a prática da gratidão, né? E tomamos uma decisão, que foi de reler toda a coleção A Verdade da Vida, né? Então, que aprendizado isso está tendo para mim? Para mim foi buscar essa reconexão comigo mesmo, né, e tentar entender quais são os valores que dou para a vida. E o exercício da gratidão.
né, que, como eu falei, foi o exercício da gratidão que fez com que ele saísse do hospital, o exercício da gratidão que eu procuro fazer todos os dias. Tem dia, gente, que a demanda de trabalho é muito grande, né? Porque a gente está em casa e aí se mistura tudo, né? Mas nesse momento, mesmo que a gente esteja aí no pico das tensões, né? A gratidão ajuda a gente a acalmar, sabe? A acalmar o coração, tá? Então agora a gente vai fazer o seguinte, nós vamos encerrar essa atividade por aqui, mas nós vamos voltar com uma prática, com a mentalização, tá? Para que a gente possa ir para a prática esse exercício de se conectar consigo mesmo, do autoconhecimento. Muito obrigado, muito obrigada. Muito obrigado, muito obrigado. E agora nós voltamos para a nossa mentalização. Nós vimos nesse nosso bate-papo sobre educação e as mídias como é importante essa reconexão conosco mesmo, né? Reconectar-se. E isso nos traz o autoconhecimento. E para isso, a meditação é o melhor caminho. Mas agora, nesse momento, a gente vai fazer uma mentalização, que é deste livro, Minhas Orações. E ele se chama Oração para Receber Orientação Divina. Eu gosto muito dessa oração, sempre que eu faço, sempre que eu vou iniciar um projeto, algum projeto diferente, que eu digo assim, meu Deus, como é que eu vou tirar a ideia do nada, né? Mas aí eu me lembro do mestre dizendo que o artista, ele olha para uma pedra, todo mundo vê pedra e ele ali vê uma escultura. Então, assim, é do nada que se vem tudo. E como é que a gente consegue isso? Tendo essa orientação divina. Então, vocês que já conhecem Seiichi Noe, se quiser ficar numa postura de oração, pode ficar. E para quem não conhece, senta na ponta da cadeira, procura ficar com a coluna reta, fecha os olhos e respira tendo consciência da sua respiração. Sinta o respirar, né? Inspirando, expirando. Sinta o ar penetrando por todo o nossos organismos, né, nosso pulmão, e saindo pelas nossas narinas, né? Então, tendo consciência da nossa respiração. E acompanhe mentalmente. Neste momento, torno-me um com o Espírito Universal onisciente. Em quietude profunda, ponho-me em contato com o Ser onisciente. Nele está a fonte das minhas ideias. O Espírito Universal que vive em mim sabe qual é o melhor procedimento para a minha atual circunstância. Mesmo que meu consciente não saiba como proceder, o Espírito Universal que habita no meu ser sabe perfeitamente. Por isso, dirijo-me ao Filho de Deus, que é a minha essência, e lhe digo: escolha o melhor meio para este empreendimento. Realize-o como ideia e depois no mundo concreto. Partindo do invisível mundo da existência verdadeira, passo pelo mundo da mente e finalmente chego no mundo concreto. Oro confiante na orientação do Espírito que existe em mim. Deus, fazei todos os fatos em que estou envolvido transcenderem sem empecilhos. Fazei com que todos os meus empreendimentos contribuam para a prosperidade e bem-estar da pátria. Fazei com que hoje, como sempre, eu possa agir com sabedoria e perspicácia. Sei que todas as ideias que me ocorrem para solucionar o problema em questão serão adequadas. Sou capaz de tomar medidas adequadas no momento adequado. Estou sempre sob orientação divina, mesmo quando não a conscientizo, pois meu destino está entregue nas mãos de Deus. Confio plenamente em Deus, e Ele concretiza todos os meus desejos. Meus projetos terão êxito infalivelmente. Meus empreendimentos serão bem-sucedidos infalivelmente. Jamais perderei a coragem. O sucesso dos meus projetos
já é realidade no mundo da mente. Agradeço a Deus por mais essa bênção. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Respira fundo e cada um a seu momento abre os olhos. E com essa convicção de que é Deus quem realiza as nossas obras e não nós, é que eu deixo aqui todo o meu sentimento de gratidão a cada um dos senhores e senhoras presentes. Que possamos ter uma vida mais consciente, de autoconhecimento, meditando e tendo essa conexão conosco mesmo. Muito obrigado, muito obrigado. A todos, muito obrigado. Tenho a felicidade de apresentar a todos vocês, neste momento, Palavras de Luz 2021, Preceitos Diários. Esses preceitos diários, lidos todos os dias nas suas casas, nas suas residências, nos seus estabelecimentos comerciais, têm a missão e a função de fazer com que o seu dia torne-se um dia radiante, alegre, feliz, cheio de vida, cheio de vivacidade, com palavras que extraem o potencial infinito da nossa natureza divina como filho de Deus. Nas palavras do dia 2, diz: o homem está ligado em unicidade à grande vida do universo. Eu sou um com Deus. Deus permeia o universo. Eu sou um com a força que permeia o universo. Essa força poderosa está se movendo dentro da minha vida como uma corrente do mar profundo. Essa força poderosa é sabedoria infinita. Ela orienta meus planos e concretiza os melhores resultados possíveis. Portanto, adquiram e mantenham nas suas casas, nas suas residências, no seu trabalho, Palavras de Luz 2021. Procure nas nossas regionais, nas nossas associações locais ou mesmo no site que vai aparecer aqui para cada um de vocês. Muito obrigado!